qual o melhor remédio para combater a má circulação e se prevenir contra uma trombose? Mas Antônio, fala para mim aquele remedinho bom, aquele baratinho que eu vou tomar pro resto da vida que não faz mal nenhum. Capricha aí na sua recomendação, Antônio. Será que existe isso? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor nas pernas, se inscreve no canal, deixa as notificações ativadas para você não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Clica no sininho. Já aproveita e deixa o seu gostei. Clica aí no joinha, deixa o seu like, a sua curtida é muito importante para a gente poder levar informação de qualidade para mais pessoas e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Esse vídeo foi inspirado em uma das perguntas que vocês deixam para a gente aí nos comentários, lembrando que você precisa estar inscrito para eu poder te localizar ali nos comentários. O nosso time selecionou a seguinte pergunta que nós recebemos: tem remédios para má circulação? Vamos falar um pouquinho sobre isso então. Mas antes de falar sobre remédios para má circulação, você precisa entender como que funciona de verdade a circulação. Então vamos lá. Vamos fazer uma revisão rápida aqui. Tudo começa no coração, que é a bomba, é o motor do sangue pelo nosso corpo. O coração ele manda sangue para nossas pernas através das artérias, que são especialistas em mandar sangue com oxigênio e com nutriente para os nossos pés, para as nossas pernas. Esse sangue vai voltar das pernas através das veias, que são os vasos sanguíneos especialistas em trazer o sangue com gás carbônico e com impurezas da perna. Então, o coração manda sangue para a perna pelas artérias e o sangue volta das pernas para o coração através das veias. Então, os vasos sanguíneos, tanto as artérias quanto as veias, carregam sangue pelo corpo. E esse sangue ele é cheio de oxigênio e nutriente nas artérias e cheio de gás carbônico e impureza nas veias. Os dois são sangue, tudo bem, mas você consegue entender que é como se fosse uma água doce e uma água salgada? Só para ficar fácil de você entender que o sangue ele tem propriedades diferentes. Então, assim como um peixe de água doce não vive numa água salgada, as tromboses que acontecem nas artérias são diferentes das veias. Eu usei esse exemplo só para você entender que existem remédios que agem melhor nas artérias e remédio que agem melhor nas veias. Tudo bem até agora? Então, como você já deve estar imaginando, não existe um remédio que age nos dois da mesma forma, que age para a artéria, age para a veia, que seja baratinho, que você pode tomar para o resto da vida e que não faz mal nenhum. Porque dependendo da medicação, vai agir melhor em um tipo de vaso sanguíneo, dependendo do remédio em outro tipo de vaso sanguíneo, e todo remédio tem riscos e benefícios. Até mesmo tomar 200 comprimidos de vitamina C vai ter risco, não é verdade? Apesar de ser vitamina. Então todo remédio a gente tem que ponderar os riscos e os benefícios. Mas então vamos entrar em detalhe, quais são os remédios que a gente pode usar para má circulação e como eles funcionam. São 5 grandes grupos: anticoagulantes, que são usados para tratar trombos nas veias, para tratar a trombose. Os flebotônicos, que são usados para diminuir o peso, cansaço e inchaço nas pernas causados principalmente por varizes. Os antiagregantes plaquetários, que são usados para combater placas de gordura, placas de colesterol nas artérias, e ainda tem os trombolíticos, que são usados aqueles são os remédios que realmente desmancham, quebram os trombos, são usados geralmente em ambiente hospitalar porque eles são muito fortes, e existem ainda os vasodilatadores. Mas calma, fica tranquilo que a gente vai descomplicar tudo isso aqui para você. Vamos iniciar então falando sobre os anticoagulantes, que são os remédios usados para tratar a má circulação, tanto na prevenção quanto no tratamento da trombose, aquela doença que é causada por formação de coágulos sanguíneos que entopem a nossa circulação. Então você percebeu que eu não disse hora nenhuma que eles servem para as varizes? Falei sobre coágulos, sobre trombose, sobre as veias entupidas, porque o mecanismo deles, eles não agem em veias dilatadas como os varizes, eles servem para estabilizar um trombo. Eles impedem que coágulos cresçam, que coágulos se formem dentro das nossas veias,
a ponto de causar uma má circulação grave e a pessoa ter o risco de perder uma perna ou uma outra complicação grave. Então esses remédios estabilizam o trombo para que o nosso próprio corpo vá lá e reabsorva esse coágulo através de proteínas, por exemplo, o plasminogênio transformado em plasmina, ou seja, aquele coágulo que está entupindo a circulação, os anticoagulantes vão fazer isso, vão estabilizar para que o nosso corpo reabsorva esses coágulos. Remédio que quebra trombo chama trombolítico, a gente vai falar daqui a pouco. Anticoagulante impede que a má circulação se agrave e dê tempo para o nosso próprio corpo sarar, se recuperar da trombose. Eles não destroem o coágulo. Alguns anticoagulantes, alguns exemplos para você lembrar de quais são esses remédios: Marevan, Coumadin, Xarelto, Rivaroxabana, Eliquis, Pradaxa, Apixabana. Todos esses remédios são usados para prevenir ou para tratar uma trombose. Até mesmo Clexane, Versa, se você conhece algum desses nomes, Lixiana, Heparinox, Fenprocumona, todos esses são anticoagulantes. Flebotônico já é outra coisa. Já são remédios usados para diminuir o peso, cansaço e inchaço nas pernas. São excelentes medicações para as varizes e para amenizar os seus sintomas, como aquele inchaço, aquela perna pesada, desconfortável. Mas presta atenção numa coisa: tanto os remédios, quanto as meias, quanto os cremes de varizes, eles servem para aliviar os sintomas. O que resolve uma veia doente é fazer, o que faz sumir as varizes é tratar definitivamente, como por exemplo a laser com espuma, radiofrequência, aplicações, cirurgia e outras opções de tratamento. Os flebotônicos, eles são normalmente usados para aliviar os sintomas. São remédios feitos de produtos naturais, como por exemplo a diosmina, a esperidina, a castanha das Índias, o picnogenol, a troxerrutina, mas eles também podem ser compostos sintéticos, como o dobesilato. Se você lembrar, por exemplo, que as hemorroidas são varizes, são um tipo especial de veias doentes na região anorretal, os flebotônicos também vão ajudar. Eles podem ser usados nesses casos de varizes. Alguns exemplos de flebotônicos para você ficar aí se familiarizar: Daflon, Venaflon, Perivasc, Velunide, Flavonide, Venalote, Dievare, Dobevem, Flebon e vários outros que são vendidos nas drogarias. Os antiagregantes agora, que são outra classe de medicamentos, eles são usados para evitar a formação de trombos arteriais. Até agora, os anticoagulantes e flebotônicos que eu falei são usados para as veias. Os antiagregantes são para as artérias, e é esse que é um dos erros muito comuns. Quem toma S infantil, aspirina Prevent, Somalgin Cardio, Ecazil, que são antiagregantes, ou qualquer outro composto com ácido acetil salicílico, não está evitando uma trombose venosa, porque existem medicamentos que agem bem melhor no território venoso. Essas medicações são usadas para prevenir problemas arteriais. São remédios usados para trombose nas artérias e não nas veias da perna. Mas eu não estou dizendo para você parar de tomar o seu AS, não. Eu não sei o seu caso, siga as recomendações do seu médico, ele que sabe o seu caso. Foi ele quem viu os seus exames, foi ele que passou o remédio para você. Mas é bem verdade que o AS, a aspirina e os outros agentes antiagregantes plaquetários são excelentes medicações quando eles são usados para a coisa certa. A grande função desses remédios é para evitar mortalidade por AVC, por infarto em pacientes de alto risco cardiovascular e não trombose venosa, não trombose nas veias da perna. Para isso, existem medicamentos com a função melhor, que são os anticoagulantes. Outros exemplos de agentes dessa classe são remédios como clopidogrel, prasugrel, dipiridamol, Tirofiban e o abciximab, são todos usados para as doenças nas artérias. Agora vamos falar, calma, eu sei que tem muita coisa, mas vamos falar dos trombolíticos. Esses sim são remédios que quebram trombo, que desfazem, desmancham coágulos de sangue, mas só que eles são muito fortes. São remédios usados só dentro de hospital, por isso que talvez você nunca ouviu falar neles. E o maior risco é o quê? Provocar um sangramento pelo corpo, dentro da cabeça, um sangramento no estômago, um sangramento na urina, na vagina, pelo nariz ou em qualquer parte do corpo. Então o uso dessas medicações é feito com cautela, só em ambiente hospitalar,
depois de uma decisão médica em situações onde tem um alto risco de amputação de uma perna ou de uma embolia fatal. Nessas situações, os riscos, né, de ter um desfecho grave é menor do que um risco, por exemplo, de um sangramento. Alguns exemplos para você entender. Alteplase, reteplase, streptokinase, urokinase e outros que talvez você nunca tenha ouvido falar, eu até entendo, porque são usados só em situações hospitalares. E agora, para finalizar, vamos falar dos vasodilatadores. Os nossos vasos sanguíneos, eles têm que regular a quantidade de sangue que vai para a perna, por exemplo. Então, quando você quer correr, o vaso sanguíneo deixa ir mais sangue para a perna para você poder correr, não é verdade? Então, as suas pernas precisam de mais oxigênio, de mais sangue, porque você está demandando mais. Então, os vasodilatadores servem para dilatar os vasos sanguíneos e aumentar a quantidade de sangue que vai para aquela região. E isso é útil na doença arterial obstrutiva periférica, que é o entupimento das artérias da perna por placas de gordura, por placas de colesterol. O melhor exemplo é aquela pessoa que anda, a perna dói e para, anda, a perna dói e para, que é a claudicação intermitente. Isso é um sinal clássico de entupimento das artérias da perna. E nesses casos a gente consegue melhorar esse paciente deixando ir mais sangue para as pernas através do efeito dessas medicações chamadas de vasodilatadores, ou seja, a pessoa vai conseguir caminhar, andar por mais tempo sem que a perna comece a doer. Os exemplos: pentoxifilina, que é vendido com o nome de Trental, e o cilostazol, que é o Vasogard ou o Cebralate. Então fica a pergunta final: qual o melhor remédio de circulação que existe? Não existe uma resposta certa, porque as doenças da circulação, existem vários tipos de doenças, várias alterações, problemas nas veias, problemas nas artérias, assim como os remédios. Tem remédio que é melhor para um tipo de problema, tem remédio que é melhor para a artéria, melhor para a veia. Então a gente precisa saber o quê? Estamos falando de varizes? Existem os flebotônicos, são excelentes medicações para isso. Mas se a gente já está falando de trombose, que é doenças de veia, varizes e trombose venosa, no caso da trombose já é outro tipo de remédio, são os anticoagulantes. Ah não, agora eu estou falando sobre má circulação nas artérias. Opa! Nesse caso, o AS é uma excelente escolha, principalmente para prevenir um AVC ou um infarto. Então, tudo parte de um diagnóstico médico correto. Então você não vai descobrir um remédio baratinho que você vai poder tomar para o resto da vida e que não faz mal nenhum, porque isso não existe, só existe em conto de fadas, e você só vai saber qual o melhor remédio para o seu problema de circulação com a orientação de um médico vascular após te examinar, fazer alguns exames, saber qual o seu real problema, a sua real necessidade. Se você quer entender como combater a má circulação, fortalecer as suas veias, diminuir ao máximo o seu risco de ser surpreendido por uma trombose ou uma embolia, vai na descrição desse vídeo e clica para conhecer o protocolo antitrombose, que é o nosso programa avançado, onde eu vou te entregar um plano de ação para colocar em prática e blindar as suas veias contra a trombose. Não esquece também, se inscreve no canal e deixa as notificações ativadas clicando no sininho para você não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Clica no gostei, o joinha, o like, a sua curtida é muito importante. Então se você aprendeu alguma coisa importante aqui, deixa eu saber disso, recebendo o seu joinha, o seu gostei. Dessa forma a gente alcança mais pessoas, leva informação de qualidade e salva até mesmo vidas contra a má circulação e a trombose. Vai lá nos comentários, coloca para mim o seu nome, de qual cidade você está falando, qual a sua dúvida, a sua dificuldade, ou sugestão para os próximos vídeos, para eu saber o que está passando aí do outro lado e trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Espero no próximo vídeo, até lá!